a pronúncia do sobrenome, que está desenvolvendo um trabalho muito interessante a respeito do ensino de história relacionado à antiguidade. O professor Guilherme, ele tem graduação, bacharelado em licenciatura pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em História Antiga pela mesma instituição e doutorado também. Tanto o mestrado quanto o doutorado foi sob a orientação do Silvio Maria Cardoso, que aqui todos nós já conhecemos pelo texto. Além disso, durante o doutorado, ele fez pesquisa de sanduíche no Departamento of Classics da Brown University e já realizou também 2 pós-doutorados. O primeiro pela Fundação Getúlio Vargas, especificamente sobre ensino de história, que alguns resultados nós iremos discutir hoje, e atualmente também está em estágio pós-doutoral no museu, no MAI da USP, já com enfoque mais de historiografia e teoria da história. Ambos, também pensando essa relação do mundo antigo e a contemporaneidade. Atualmente professor adjunto da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Quero agradecer a presença e a disponibilidade do professor, que ressaltar que ele veio com despesas próprias também, e nesse momento que as universidades estão passando por dificuldades, é muito importante a gente reforçar esses laços de solidariedade. Espero que vocês gostem bastante da discussão. Vamos seguir o modelo, primeiro a apresentação, a exposição, e depois vamos abrir para os debates. Caso queira complementar alguma informação, agora a palavra para o professor Guilherme. Obrigado, Priscila. Eu vou tentar falar, se vocês não estiverem me ouvindo, avisem, tá? Minha voz é meio baixa às vezes, começo a falar meio para dentro. Eu agradeço muito o seu convite, tá? Enfim, uma satisfação estar aqui na UFPB e poder, de alguma maneira, trazer um pouco dessas minhas reflexões sobre o universo da história, da relação entre a teoria e a prática da história na escola, que tem um pouco a ver com a minha própria trajetória, Então, para vocês entenderem um pouco mais desse meu interesse no mundo da história antiga e do ensino de história, como a Priscila falou, eu fiz um pós-doc em ensino de história na Fundação Getúlio Vargas. Na época eu era professor da Fundação Getúlio Vargas, durante 5 anos eu lecionei lá no Rio, na FGV Rio, mas eu lecionei durante 14 anos no ensino fundamental. Eu passei 12 anos lecionando na Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, que é um município da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu lecionei também 3 anos na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, além de ter algumas passagens pelo universo das escolas privadas e tal, mas o fundamental da minha experiência tem a ver com a escola pública na periferia do Rio de Janeiro, na periferia da Baixada Fluminense. Então, uma parte do que eu apresento, eu fiz uma colagem, tá? Isso aqui são 2 textos. Um deles é um artigo que vai ser publicado na revista História Hoje da AMPU, que é uma revista exclusivamente dedicada ao ensino de história, e uma outra parte é um capítulo de um livro que já existe, chama Aprendizagens Históricas, que foi fruto de um seminário que eu participei, e portanto eu faço um mix, porque esses debates todos que eu faço aqui, algumas palavras sobre o ensino de história antiga na educação básica, consciência histórica e BNCC, não aparecem apenas no trabalho. Estou fazendo isso aqui como uma perspectiva mesmo de vir para cá. Eu falei, vou tentar, já que a gente não sabe quando volta, né? A gente quer voltar, né? Assim, eu achei maneiro aqui, quero voltar. Mas, enfim, eu tô pegando uma praia e tal, enfim, mas eu tô conversa. Mas, assim,
De toda forma, deixa eu voltar a vestir o acadêmico aqui. De toda maneira, eu quis falar o máximo possível dessas coisas e convidá-los ao debate no final dessa brincadeira, que é bastante séria, por sinal. Eu acho que um pouco dessa palestra faz sentido a gente pensar o que nós fazemos e por que nós fazemos o que fazemos. Ou seja, qual o meio e qual o fim daquilo que a gente quer fazer. Qual o caminho teórico, metodológico e qual o objetivo de se ensinar a história? No fundo, essa é uma pergunta que a gente tem que se demandar o tempo todo, principalmente na escola, na relação com a escola, na relação com a disciplina história escolar, que é ou deveria ser bem diferente daquilo que a gente pensa como disciplina história na universidade, mas isso é um debate que a gente pode discutir depois. E por que é tão importante discutir história hoje em dia? Em primeiro lugar, porque a gente vive um mundo político contemporâneo que mostra as garras negras do radicalismo político, da polarização, do famoso diálogo de surdos, ou seja, à medida em que o tempo vai passando, na nossa realidade atual, parece que o sentido de política como diálogo, de consenso, ou pelo menos de persuasão para o objetivo que seria o bem comum, como diria lá o Aristóteles há tanto tempo, né, o bem da comunidade, parece que isso foi sendo perdido em posições que não querem mais se ouvir, e quem sofre com isso é a comunidade, né? Somos todos nós. E o pior de tudo dessa polarização e desse radicalismo político é que a gente começa a criar um mundo cheio de certezas e de muito poucas dúvidas. E eu acho que a dúvida, ela é sempre benéfica, porque a dúvida, ela faz com que nós não fiquemos no confinamento intelectual. A dúvida faz com que nós não nos isolemos intelectualmente, porque a dúvida é a curiosidade sobre o mundo, sobre as opiniões, sobre a diversidade, de tal maneira que a gente possa dialogar e não negar o tempo todo o que o outro diz a partir das nossas próprias certezas. O segundo aspecto que eu acho tão importante estudar história e discutir história hoje em dia é que nós vivemos um momento de reformas curriculares. Uma delas é a que eu vou discutir hoje aqui, a Base Nacional Curricular para o Ensino Fundamental. Eu não vou fazer nenhum comentário aqui sobre o do ensino médio, muito embora nós saibamos que é absolutamente controverso o resultado dessa base para o ensino médio, até porque ela foi criada por uma espécie de conjunto de pessoas iluminadas, né, ou pelo menos que se dizem iluminadas em educação, e sem o devido respeito às discussões, né, com os especialistas. Mas, por outro lado, nós temos aí uma BNCC para o ensino fundamental e o que fazer com ela, né? O que nós podemos desdobrar a partir daquilo que existe como uma base nacional e que, portanto, determina determinados tipos de conteúdos que nós temos que trabalhar ou não, de que maneiras temos que trabalhar ou não. E o terceiro elemento, que é nessa introdução, eu acho que nós temos que pensar e reavaliar a importância do ensino de história para gerações futuras. Porque nesse processo de se perguntar por que nós pesquisamos, por que nós devemos ensinar a história, uma das respostas possíveis é porque a história pode ajudar a todos nós, mas os alunos também, essa juventude que está aí aprendendo, a se orientar melhor na vida. Acho que é uma resposta básica. Por que a gente deve aprender ou estudar a história? Para se orientar na vida. E isso é coisa pra caramba, né? Porque não tem nada de abstrato ou filosófico nisso, tem de muito prático, ou seja, quais as decisões políticas, quais as decisões do nosso dia a dia, quais as relações que nós vamos manter com os nossos familiares, com os nossos grupos culturais, com a religião que nós professamos ou não. Então, tudo isso, a história, de alguma maneira, pode ajudar a gente a se localizar nesse mundo contemporâneo tão difícil de ser compreendido. Bom, então, começando aí essa primeira questão, a primeira parte, alguns comentários sobre a BNCC
atual. Isso aí tem a ver com o capítulo do livro, que eu mencionei a vocês, que já foi publicado. Os debates em torno da BNCC mostraram o quanto difícil é a relação entre, primeiro, os interesses do Estado, travestidos nas orientações de cada governo. Isso é muito curioso, né? Porque o pessoal... Existe um discurso muito estranho, corrente, de que a história não é importante, por isso a gente diminui a carga horária dela nos vários segmentos escolares, mas na hora em que nós temos que definir o que ensinar na escola, o Estado aparece de uma maneira absolutamente potente e solapando, inclusive, as vontades de educadores de vários segmentos da sociedade que deviam estar discutindo isso. Ou seja, na hora em que vamos definir o que nós vamos estudar na escola de maneira obrigatória, o Estado tem um enorme interesse em definir isso. Então, isso é uma contradição, quer dizer, a história deve ser ensinada cada vez menos, mas o Estado tem cada vez mais interesse em dizer o que deve e o que não deve ser ensinado na escola. Os interesses de professores do ensino básico, via de regra, muito pouco ouvidos vis-à-vis seus pares na academia. Isso a gente sabe que acontece o tempo todo, não é verdade? Ou seja, infelizmente, nos processos de definição de currículos, de discussões em vários âmbitos, os professores da escola básica assumem uma posição muito secundária nesses processos, infelizmente. E ainda menos ante o corpo burocrático do MEC. E os interesses de professores universitários da área de História, que, portanto, formam as pessoas que eventualmente serão esses professores da escola básica e que se mobilizam em torno de suas próprias instituições e associações como a AMPU. Então, é claro que eu não preciso reafirmar isso aqui, vocês já estão muito cientes de que as discussões em torno da BNCC são discussões politicamente muito pesadas e que, por isso mesmo, nós tivemos várias versões para a área de História. Versões que se contradiziam, versões que tinham orientações muito diferentes, e nós ficamos com uma específica que eu passo a discutir um pouquinho agora. O segundo slide mostra aí para vocês, na BNCC, o que ela mesma considera como elementos basilares. O que seriam esses processos? Esses processos estariam vinculados ao que nós chamamos de operação historiográfica, ou seja, o que o aluno deve aprender por meio de quais balizas, por meio de quais conceitos fundamentais. Seriam eles o processo da identificação de um problema a ser estudado, a questão da comparação como elemento hermenêutico, ou como elemento interpretativo, você compara várias realidades, você contextualiza, você joga a observação no sentido mais amplo daquele objeto no tempo, em alguma época, você interpreta, portanto, esse objeto, avaliando ele criticamente, e por fim você analisa, ou seja, você atribui um sentido estético, ético, histórico, pragmático para aquele fenômeno, para aquele fato, para aquele contexto, para aquele processo histórico. Não tenho nada contra, absolutamente nada contra o que foi colocado aqui, muito pelo contrário, eu acho que a BNCC está perfeitamente correta em balizar o processo do ensino por meio dessas características, porque ela, de alguma maneira, aponta no sentido de pensar a história como um problema, ou a partir de um problema, que é um negócio tão difícil, né, da gente fazer, né? Porque quando a gente pensa no problema, a gente pensa logo em seguida na necessidade de uma análise documental. E quantas vezes a gente faz realmente análise documental, seja qual documento for, de qual natureza for, imagético de discursos textuais, seja lá, enfim, da cultura material. Quantas vezes nós temos oportunidade de fazer isso com os nossos alunos e partir disso com um problema, num plano de aula, que pense o problema a partir do documento e daí jogar para o aluno a ideia de que vamos fazer uma pesquisa em história junto comigo aqui, ao invés de passar o conteúdo, ao invés de jogar o tema, assim, não. Vou te ensinar sobre a Revolução Francesa. Aí você vai lá e coloca aquele estudo no quadro, né, e explica para eles o que é a Revolução Francesa.
esse negócio de discutir história a partir do documento não vem de hoje. Está se falando isso há décadas, inclusive. Só que por algum motivo, e os motivos muitas vezes são até muitas vezes estruturais, não é isso? Escolas superlotadas, dificuldades de toda ordem, a gente não consegue fazer isso na escola. Mas a BNCC, ela vem de alguma maneira entregar novamente essa, olha, acho que a gente tem que fazer isso, eu acho mesmo que a gente tem que fazer isso aí. Mas aí vamos aos problemas, né? Porque nem tudo são flores. Essas balizas, elas são interessantes, mas se a gente olhar a BNCC com muito cuidado, a gente vê que tem deslizes conservadores muito perigosos e às vezes muito sutis na própria construção da BNCC. Não sei se vocês acompanharam esse processo, mas pouco antes da BNCC ser publicada, houve uma mudança na área de história. Uma mudança da redação de alguns trechos da área de história. Um dos trechos é esse aqui. Eu peguei a BNCC antes da inserção do ensino religioso e depois da inserção do ensino religioso como área para o ensino fundamental. A de cima é a anterior. Ela diz o seguinte, versão sem o ensino religioso. Convém destacar as temáticas voltadas para a diversidade cultural, as questões de gênero e as abordagens relacionadas à história dos povos indígenas e africanos. Depois, a versão que foi aprovada, a oficial, que nós temos é a de baixo. Convém destacar as temáticas voltadas para a diversidade cultural e para as múltiplas configurações identitárias, destacando-se as abordagens relacionadas à história dos povos indígenas originários e africanos. Qual o problema aí? Sumiu o gênero, né? O gênero desaparece na segunda. Aí eu poderia dizer para vocês assim, ó, contar um segredo, tá? A gente pode pegar essa ideia de múltiplas configurações identitárias e falar sobre gênero, sem problema, porque faz parte dessas múltiplas configurações identitárias. No entanto, qual é o problema central? Não é obrigatório. Aí você pode ter 1/3 do Brasil falando sobre essa questão e o restante não. Porque quando não consta de maneira explícita, simplesmente pode ser esquecido ou pode ser colocado de lado por ser um problema, por ser uma questão, por ser um tema demasiadamente espinhoso. Isso é uma das questões que eu chamo de deslizes conservadores, porque eu acho que a coisa veio daí mesmo. Tá? Agora, a gente também tem umas questões de deslizes conceituais e deslizes que eu chamo de analíticos. Não? Veja, só para a gente balizar que em 2017 foi feito um relatório chamado Jogo Aberto. Tá? Esse relatório, ele é um relatório de respostas ao setor da educação em relação à violência com base na orientação sexual e na identidade e expressão de gênero nas escolas. O que esse relatório ele aborda? Ele aborda a violência contra o homossexual, contra o transexual, contra a mulher e contra uma série de outras questões e recebe o apoio da Unesco. Não significa dizer que esse relatório expresse as opiniões da Unesco, mas, ora, tem um apoio da Unesco, significa que a Unesco está, de fato, preocupada com essas questões. E como que essas questões se expressam de maneira violenta nas escolas. E a Unesco, até onde eu sei, não é uma entidade comunista querendo ideologizar o debate nas escolas. É uma entidade preocupada com questões contemporâneas, dentre elas, que a violência diminua nas escolas em relação a estas questões. Em relação à posição da mulher, em relação à posição de orientação sexual, que é um negócio que é discutido desde os PCNs, 1998, se eu não estou enganado. Né? E aí vamos para os deslizes conceituais e deslizes analíticos, que aí eu começo a me aproximar mais com o que tem a ver com a história antiga propriamente dita. Uma das coisas que foi alterada de maneira muito drástica nessa BNCC é que o ensino da história antiga ela não começa mais no 6º ano.
ela se inicia no 5º ano. Bom, dentre as discussões que são colocadas na BNCC, ela diz que o objetivo primordial é o reconhecimento do eu, reconhecimento do outro, o do nós. Isso é muito importante, evidentemente, na sociedade atual, os processos de alteridade, de respeito mútuo. Eu estou em pleno acordo com a BNCC. O problema é que história antiga, raras vezes, é ensinada nos cursos de pedagogia. Por exemplo, a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, a FEBEF, que pertence ao ERJ, que é uma unidade que fica, um campus, né, que fica na cidade de Duque de Caxias, tem uns 3 colegas meus lá que trabalham com história são historiadores, tá, no curso de pedagogia. Nenhum deles, nem de perto, se aproxima de história antiga. E não sei se acontece isso com vocês, mas geralmente o pânico do pessoal é o tal da história antiga, história medieval, porque é muito menos estudado que as outras temporalidades e também é muito mais distante do ponto de vista cultural do nosso próprio mundo contemporâneo. É mais difícil de ser interpretado. Isso vai ser resolvido? Porque os professores vão ter que lecionar isso no 5º ano. Como é que vai ser esse negócio? É o problema que eu levanto, porque a gente muda as coisas na canetada e depois não sabe como que resolve. Resolveu na BNCC, como é que resolve na prática agora? Vai ser um processo longo, né, de resolver isso. E os professores que estão aí dando aula? Já estão com a formação dada. Então, é claro que eles podem voltar para a faculdade, fazer isso, fazer aquilo, é um processo de aprendizagem contínua? Claro que sim. Mas a gente tem que começar a pensar em fazer as mudanças no papel e sincronizar com as mudanças técnicas na universidade. Senão a gente começa a criar gaps de conhecimento, né, entre a prática e o que deveria ser, que é o que acontece com muita frequência, infelizmente, no país. Então, continuando ainda na seara do primeiro segmento do fundamental, a BNCC indica que se deve levar em conta que, abre aspas, a noção de cidadania com direitos e deveres e o reconhecimento da diversidade das sociedades pressupõem uma educação que estimule o convívio e o respeito entre os povos. Perfeito. Continuando, bem como analisar como o sujeito se aprimorou na polis, tanto do ponto de vista político quanto ético. Bom, tudo bem. Agora, eu entendo o seguinte, a questão da cidadania, ela é absolutamente fundamental, mas como fazer essa relação da maneira que foi feita com a polis? A polis me parece completamente perdida no contexto significativo dentro desse trecho da BNCC. Não se explica por que a polis está aí. A polis em que sentido? Qual o sentido de polis ali? Não é? Aí continua, né, na parte mais relativa aos conteúdos, né, aos objetivos, perdão, dos que deve trabalhar. Identificar os mecanismos de organização do poder político com vistas à compreensão da ideia de Estado e de outras formas de ordenação social e analisar o papel das culturas e das religiões na composição identitária dos povos antigos. Ou seja, no encaminhamento geral, fala-se em polis, que é um fenômeno tipicamente grego, né? É um conceito que orienta a compreensão das multiplicidades de Estado que surgiram no contexto mais ou menos do século VIII a.C., na região que nós hoje denominamos como Grécia, em geral. Em outros lugares, mas isso já é detalhe. De toda maneira, a polis, ela aparece como uma base para a compreensão do primeiro segmento do ensino fundamental e logo em seguida fala-se genericamente em povos antigos. Aí a gente começa a patinar conceitualmente nas coisas. A polis não tem nada a ver com esse segmento. O que é trabalhado nesse segmento não tem nada a ver com a polis. A polis tem a ver com o 6º ano, percebe? Então, não tiveram cuidado de consultar uma pessoa para... Enfim, isso num documento oficial para o Brasil é um erro muito grave. E aí, continuando, e passando para a questão do 6º ano,
Eu não sei se vocês estão percebendo, mas uma coisa que eu quero assinalar aqui é que, infelizmente, a tendência que se marca no estudo, no ensino da história, no segundo segmento do ensino fundamental, e que no primeiro aparece com isso também, é uma visão de que nós temos que estudar o Estado, a política. Isso se remete a uma forma de estudo muito tradicional, é uma visão muito oitocentista, entende? Da Constituição. Por que nós temos que estudar o Estado? Será que ainda é porque nós temos que compreender por que nós temos o legado grego ou romano, alguma coisa assim? Não faz o menor sentido a gente estudar a história antiga dessa maneira. Por isso é que eu quero depois falar qual o sentido que eu acho, pelo menos, que nós deveríamos estudar a história antiga. Muito bem, passando aí para o sexto ano e entrando justamente na seara que eu gostaria de discutir mais com vocês. Abre aspas, ao se iniciar a história no sexto ano, preconiza-se a identificação dos eventos considerados importantes na história do Ocidente, África, Europa e América, especialmente Brasil, ordenando-os de forma cronológica e localizando-os no espaço geográfico. Ok. Né? Até aí tudo bem. Mas onde que mora o problema nessa frase? Considerados importantes na história do Ocidente. A gente sequer discute, a gente sequer quebra essa questão. Ou seja, a gente continua trabalhando com essa divisão que o Marx trabalhou, que o Weber trabalhou, que o Burckhardt trabalhou, e que os outros trabalharam, mas eles estavam no século XIX, entende? Então, a gente não consegue, sabe? Isso vem sendo discutido desde o Said, o Jack Wood e tantos outros que com o movimento pós-colonial, em discussões historiográficas, vem colocando de que, olha, essa ideia de história ocidental ou de ocidente, ela tem que ser matizada, ela tem que ser problematizada e discutida, mas ainda aparece aí como um elemento muito forte, um elemento muito marcante dessas caracterizações, porque nós temos que identificar os elementos considerados importantes na história do Ocidente. Entendeu? Por isso é que eu não faço parte dessas discussões, mas tem todo um debate em torno de um outro paradigma historiográfico, que seria de uma história global. Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui. Um outro pedaço, eu digo o seguinte, uma opção clara é tomar a antiguidade clássica e os estudos políticos como referência, especialmente nos pontos, abre aspas, a invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades, lógicas de organização política. E a Idade Média é relegada à infeliz posição de coadjuvante, porque eles juntaram tudo no sexto ano. Ou seja, o que já era difícil, o pessoal falava, ficava desesperado, né? Que pegava aquele livro didático na escola, principalmente escola particular, né? Que tem aquela pressão da coordenação, não, tem que trabalhar o conteúdo, né? Aí você fica naquele pânico, desesperado, porque eu vou ter que falar dos persas até sabe lá quando, né? Agora é pior ainda, porque agora você tem que falar do mundo greco-romano até o final da Idade Média, no sexto ano. E aí por que a gente fica preocupado? Porque a gente ainda está trabalhando a história de maneira quantitativa. Porque se a gente estivesse pensando na história de maneira qualitativa, a gente saberia escolher o que dentro de cada desse conteúdo é irrelevante. Porque eu defendo isso, eu sou historiador da antiguidade, tá? A história antiga não tem nenhuma relevância para a escola. Nenhuma. A pessoa pode ser eticamente, moralmente, intelectualmente, uma pessoa absolutamente interessante, sem saber nada sobre a história antiga. Eu acho. No entanto, a história antiga ela pode ser absolutamente interessante se trabalhada de maneira não acadêmica, trazendo debate sobre a questão da alteridade, da diferença religiosa, a questão de como a nossa cidadania é diferente da cidadania dos gregos. Aí a gente pode ter um contraponto interessante, por quê? Porque eles estão distantes no tempo, gente. A gente não está brigando mais com os gregos, percebe? As lutas contemporâneas que criam um obstáculo epistemológico no aluno. O que é um obstáculo epistemológico? É o professor chegar em sala de aula e começar a falar sobre o Renascimento e como a Igreja Católica foi importante fomentando os artistas e os arquitetos, etc., do Renascimento, e o aluno que é de
de uma denominação evangélica não querer ouvir mais aquilo ou criar um obstáculo para o conhecimento porque acha que o professor está fazendo proselitismo da Igreja Católica. E por que isso? Porque essas tensões estão vivas hoje. Estão vivas hoje. Agora, se você joga esse problema para um mundo que já não existe mais, como o mundo egípcio, como o mundo grego, como o mundo romano, etc., você pode distanciar no tempo, criar um gap temporal tão grande de uma cultura que não existe, mas botar aquele menino, aquela menina, para refletir sobre as diferenças e sobre as necessidades de tolerância. Aí a história antiga pode ser crucial para o ensino na escola, nesse sentido. Mas se continuarem tentando ensinar que em Atenas você tinha um estratego, tinha uma eclésia, tinha uma bulé, aí não vai dar, não vai dar, porque isso não serve para nada. Enfim, continuando aqui as minhas opiniões, às vezes polêmicas, enfim, eu acho que a BNCC ela nasce meio fora de moda, meio démodé, sabe? Ela podia ser muito mais avançada, muito mais interessante do que ela, no fundo, ela deixa de lado uma série de debates que existem no mundo, na área da história antiga, que poderia ter sido inserido lá, mas ela não faz isso. Agora, o último slide dessa parte, eu digo que alguns dos problemas ainda presentes na BNCC e que já se refletiam de maneira quase restrita nos livros didáticos aprovados pelo PNLD são, primeiro, uma narrativa centrada no desenvolvimento europeu. Isso ainda está muito marcado lá. Assim, a história antiga era um caminho inexorável para a formação de uma cultura europeia. Isso fazia todo sentido para os europeus do século XIX, não faz sentido algum para nós hoje em dia. A ênfase, a não ser compreender isso. Mas será que é possível? Entende? Pegar uma criança de 10, 11 anos e falar, olha, vamos compreender que isso é um discurso elaborado para a formação da Europa do século XIX? Bom, acho que é uma forçação de barra aí. Ou de gente que nunca entrou numa sala de aula com crianças de 10, 11 anos de idade. A ênfase excessiva em desdobramentos de uma história política e do Estado, o que ocorre tanto no mundo greco-romano quanto no caso do Oriente Próximo, e o demasiado peso dado a uma história da polis e de uma narrativa que privilegia Atenas como centro e modelo do mundo grego. Esse negócio tem que ser evitado o tempo todo, que é o que se chama de atenocentrismo, né? Que é a perspectiva de você tratar a antiguidade, tomar a Grécia pelo modelo ateniense, quando na verdade a cidade de Atenas era uma exceção à regra. Isso é uma coisa que deveria ser discutida de uma maneira tal que a gente não continuasse caindo nessa esparrela tão perigosa. E aí, eu pergunto para vocês o seguinte, como fazer desse limão uma limonada? Porque não adianta a gente ficar agora, ou pelo menos pouco adianta, a gente dizer que a nossa BNCC é meio atrasada, que ela tem problemas conceituais, que ela trata as questões de uma maneira um tanto quanto retrógrada. O que a gente faz? A gente opera na grande vantagem que ela tem. Ela é super generalista. Ou seja, poucas vezes a BNCC diz exatamente aquilo que você deve fazer ou exatamente aquilo que você deve trabalhar. Ela cria parâmetros cronológicos, parâmetros temáticos. É lógico que algumas coisas estão apontadas lá, mas ela não diz como você pode fazer aquilo. Então você tem que tentar fazer aquilo da melhor forma possível. E é um pouco tomando agora o meu exemplo que eu tento mostrar para vocês um trabalho que eu fiz na escola pública no município de Duque de Caxias, num distrito chamado Xerém. Xerém, para quem não conhece. Alguém aqui já ouviu falar em Zeca Pagodinho? Pô, sim, né, o cara. Então, Zeca Pagodinho é o rei de Xerém, né? Ou seja, ele é um sambista super famoso, que por acaso ele é de Xerém, que é um distrito semi-rural, e onde eu trabalhei durante 3 anos lá numa escola. O meu outro tempo de Duque de Caxias foram em outros lugares. E aí eu apresento para vocês a segunda parte desse trabalho, que é uma discussão um tanto quanto teórica e conceitual. E por que isso? Porque é uma forma que eu criei na minha prática pedagógica com os meus alunos, porque
porque eu era regente dessas turmas, de 6º ano, são 2 turmas que eu trabalhei, e que, portanto, eu achei que fosse uma abordagem interessante para trabalhar essas questões que nós consideramos meio tabu. Muito bem, eu tomo o conceito de consciência histórica. Talvez vocês já tenham ouvido falar ou trabalhado com essa ideia aqui. É uma ideia que surge no viés das discussões educacionais por volta da década de 70. Ela já existe há muito tempo, desde o início da década de 20, mas ela é retomada na década de 70 por alguns historiadores, dentre eles os principais são Hans-Jürgen Pandel e o Jörn Hisen. E eu trabalho especialmente com a perspectiva do Hisen. O que é consciência histórica? Esse é o artigo que está inédito. Eu tento definir para vocês o que é esse negócio. Ao contrário de muitos outros autores que estabeleciam uma divisão mais estanque entre o que se pode denominar senso comum e o conhecimento acadêmico-científico, Jörn Hisen propõe que o ponto de partida de todo o conhecimento histórico se dá no universo cotidiano. Naquilo que a fenomenologia de Edmund Husserl denominou o mundo da vida, o Lebenswelt, né, que é o mundo da vida. A importância da noção de consciência histórica está relacionada à necessidade de articular narrativas que demonstrem a compreensão não apenas de temáticas, mas de conceitos de segunda ordem, em uma construção que leva em conta a articulação necessária entre passado, presente e futuro. Trocando em miúdos isso aí, é basicamente a nossa necessidade ontológica, existencial, de articular o passado, o presente e o futuro para a gente se entender no mundo, quem nós somos. E todas as nossas perguntas sobre o dia a dia, sobre o mundo cotidiano, que não necessariamente são perguntas de caráter histórico, elas têm a ver com essa passagem. Ou seja, o passado é, de alguma forma, a maneira como eu me aproprio no presente para vislumbrar possibilidades de futuro e para principalmente compreender o mundo que eu vivo e solucionar minhas questões mais cotidianas. Então, o Hisen trabalha basicamente nesse sentido. E o que ele vai fazer? Fundamentalmente, ele diz que existem modos através dos quais o pensamento e a consciência histórica se organizam. Estou fazendo uma aulinha sobre Hisen aqui, mas vocês podem trabalhar de outras maneiras, é claro. Tá? Que é a tradicional, a exemplar, a crítica e a genética. Ou seja, você pode transitar do passado para o presente por meio de um discurso, de uma narrativa tradicional, para reafirmar ou não a sua opinião sobre as coisas no presente, exemplar, tomando exemplos, crítica e genética. Crítica genética, ou seja, você critica, mas você cria uma coisa a partir disso aí. Gente, são tipos ideais, tipo Weber mesmo. Ou seja, isso foram modelos que ele criou de analíticos, fundamentalmente. Não existe no ser humano, portanto, uma pessoa que só trabalhe na relação entre passado e presente com o modelo tradicional. Ou seja, todos nós somos atravessados por várias formas de justificar as nossas opiniões no presente. Às vezes nós utilizamos da tradição, às vezes nós utilizamos de exemplos, às vezes nós criticamos o passado para justificar alguma coisa e às vezes nós criamos ideias a partir dessa crítica ao passado. Então todo mundo utiliza isso tudo em algum momento. Mas o que isso tem a ver com a história? De que maneira nós podemos aproximar esses debates da sala de aula? Isso aqui é o próximo, por favor, querido. É uma espécie de matriz disciplinar que está no livro dele, que foi publicado aqui em 2001, mas acho que é de 1984, na Alemanha, que é a razão histórica. E ele quer mostrar para vocês o seguinte: na parte de baixo você tem a vida prática, ou seja, seu dia a dia, né? Na parte de cima você tem a ciência especializada. Então, de alguma maneira, o indivíduo, ele através de uma necessidade, de uma carência existencial, de uma busca de respostas para problemas cotidianos, ele vai ter interesse e vai buscar essas respostas. E essas respostas, eventualmente, elas podem derivar no que a gente chama de ciência especializada, ou seja, num conjunto de ideias, métodos
e maneiras de se apresentar esse conhecimento, que ele chama de formas de apresentação, e que, portanto, constitui a área que nós chamamos de, ou que ele chama de ciência histórica. Muitas pessoas resolvem os problemas sem necessariamente adentrar a área da ciência especializada. Por que isso é importante para a gente? Porque nós estamos nessa área profissional. Então, a gente tenta analisar, e os alunos da escola não. O mundo dos alunos na escola é um mundo múltiplo, é um mundo da vida. É um mundo cheio de interferências que estão fora dos muros da escola. Interferências familiares, interferências vinculadas a denominações religiosas, quaisquer que sejam. Há grupos de referências identitários. Há referências que vêm de família, como o pai, meu pai faz parte do sindicato operário, a minha mãe faz parte de um grupo, não sei. Tudo isso interfere na formação de uma criança, de um adolescente. Interfere em que sentido? Interferência no sentido negativo. No sentido de pensar que tudo isso faz com que as crianças e os adolescentes construam ideias sobre como o mundo funciona. Aí ele entra na escola. Aí o professor vai dizer o que para ele? A verdade. Ou seja, vou dizer a ciência. O que a ciência diz? E qual o problema que tem aí nesse negócio? O problema é que existe uma passagem que o aluno faz e se depara com você que faz parte do campo acadêmico. Só que você faz parte de um campo acadêmico num lugar, no mínimo, híbrido, que é a escola. No mínimo de interferências. Porque a academia, isso vai se depurando, percebe? Conforme você vai para o ensino médio, passa no vestibular, você entrou aqui estão todos os ratos científicos. Aqui não tem conversa. Aqui é ciência. Se você não quer ouvir o que eu quero dizer, vai embora. Você não pode falar isso para um aluno da escola. Você está formando um cidadão. Você está formando um ser humano. Então, se ele discorda de você, porque ele tem uma outra ideia que vem de fora dos muros da escola. Isso tem pesquisas muito interessantes no Brasil, que eu nem vou citar aqui, de muitos autores, Luiz Fernando Serri, Rafael Sade, Oldmar Cardoso, enfim, que trabalham nessa perspectiva e que trazem questões muito interessantes que mostram que muitas das ideias que supostamente os alunos estão recebendo dos seus professores doutrinadores, eles trazem de fora. E que na escola aquilo vira um ambiente do conflito. E, meus amigos, se a escola não for um ambiente do conflito intelectual, é melhor que ela não exista. Porque se as questões não puderem ser colocadas na escola como um debate, como uma discussão, guardada os devidos cuidados, porque, afinal de contas, são crianças e adolescentes, e nós temos que ter muito cuidado nesse debate, mas nós não podemos nos furtar ao debate das ideias. Porque senão ou nós nos encerraremos num poço de verdades absolutas, ou nós simplesmente deixaremos a nau seguir o caminho sem nenhum tipo de intervenção, e nós temos a obrigação de intervir. É claro que eu estou pensando em escola sem partido, né? Evidentemente que eu sou contra isso, contra o projeto, porque... Pula 2 para mim? Porque isso aqui eu já falei. E o próprio Riesen, ele, interessado que ele é numa ponte entre a teoria da história e a didática da história, em 2016 ele publica nessa mesma revista, História Hoje, uma outra perspectiva, né, um outro círculo hermenêutico, onde se começaria a tratar, meio complicado, eu vou ler aqui, por meio das necessidades e interesses dos alunos, considerando as características da educação histórica, ou seja, da escola, etc., para você entrar no ramo das perspectivas didáticas, nas teorias, nos métodos de investigação e nas formas de organização do ensino e da aprendizagem. E qual seria o objetivo fundamental da aprendizagem da história na escola? Seria a competência da orientação por meio da criação de narrativas, ou seja, da possibilidade do aluno fazer uma narrativa crítica acerca de processos que acontecem na história da humanidade. Fundamentalmente é isso. Então,
E a parte mais importante, as formas de apresentação, elas têm muito a ver com a maneira pela qual e os meios pelos quais os pesquisadores estruturam o conhecimento produzido. Esse negócio é meio complexo, mas no fundo, o que o Riesen quer dizer é o seguinte: todo conhecimento científico produzido, ela carrega em si uma forma de elemento didático, porque em algum momento você vai ter que explicar aquilo para alguém, você vai ter que partilhar com alguém, você vai ter que dividir aquele conhecimento, e aí você vai ter que arrumar aquele conhecimento, seja numa curadoria de um museu, seja numa exposição, seja numa aula, um plano de aula. Ou seja, o plano de aula nada mais é do que a concretização de um esforço pedagógico de você tentar fazer com que a sua forma de apresentação de um tema seja penetrante, seja significativa, faça o aluno pensar. Então, a despeito de algumas críticas que eu mesmo tenho a essa concepção de consciência histórica, eu não quero entrar nesse debate agora, eu acho que ele pode ser muito interessante para a gente pensar o que é relevante mesmo para as crianças aprenderem, para os adolescentes aprenderem. De que maneira a gente vai fazer isso? Aí, para dizer que eu não falei da minha... o importante ressaltar, que é o próximo, por favor. O que se quer frisar aqui é que a formação de uma consciência histórica, que é individual por si só, embora atravessada de inúmeros vetores de formação social, é constituída não apenas dos bancos escolares, mas, na verdade, em grande medida, algo de difícil mensuração quantitativa pelos meios de comunicação, nas relações familiares, em grupos intersubjetivos, como as comunidades militantes, religiosas e outros escopos. Eu já falei isso aqui, mas para frisar esse elemento novamente. Pode ir para o próximo. E, por fim, a parte que mais me interessa nessa discussão com vocês aqui é trazer o meu trabalho que eu fiz a partir desses pressupostos teóricos, de toda essa minha reflexão no ano de 2016. Esse trabalho foi feito. Em 2017 eu recebo o prêmio de destaque nos professores do Brasil, que é um prêmio dado pelo MEC. Eu não trabalho mais no ensino público, na UERJ, né? Na universidade, sim, claro, mas esse ano, em fevereiro, eu pedi exoneração do meu cargo de professor depois de 12 anos de trabalho lá, o que é um negócio que a gente tem que digerir aos poucos, porque ficam marcas na gente. Segundo a Helenice Rocha, que é uma colega minha lá do Prof. História, uma professora muito importante, a escola já não consegue dar conta de fazer com que o seu público entre em contato com o mundo da ciência. A linguagem científica produz uma forma de representação da realidade cada vez mais hermética, que acaba por eliminar o vivido. Percebe? A pior estratégia possível é essa. É a contraposição em ciência e mundo vivido, porque aí realmente a gente acaba de se distanciar da escola de uma vez por todas. A autora se aproxima do que se pode chamar de uma cultura histórica, que se apoia em um caráter multidimensional em termos estético, político e cognitivo. Uma cultura histórica acaba por expressar na dimensão temporal, por meio de novelas, livros, monumentos, guias e artes em geral. É o que se está discutindo muito hoje em dia sobre história pública, por exemplo, né? E sobre cultura histórica, que são outros dois termos muito importantes nesses debates. E aí eu penso o seguinte: como é que eu me aproximo, como é que eu faço esse link entre consciência e história, o que as crianças trazem de fora dos muros da escola e o mundo grego antigo que eu estava trabalhando naquele bimestre? Não é isso? O que eu vou fazer? Vou lá ensinar o que o livro didático coloca naquela ordem certinha, não sei o quê, que depois os alunos vão esquecer tudo na semana seguinte? Eu preferi fazer outra coisa. Eu vou partir do mito. Eu vou pular algumas citações aqui que eu acho que são meio necessárias, talvez, mas o que é o mito, né? O que é a mitologia? Fundamentalmente, a mitologia é um conjunto de narrativas que estruturavam o próprio conhecimento que na antiguidade se tinha sobre o mundo. Essas narrativas hoje são vistas como lendas, contos de fada, esse tipo de coisa,
Mas no mundo em que a ciência não existia, os mitos diziam muito sobre a realidade em si. E aí você já enfrenta um problema. Né? Como falar de mitos para o mundo antigo num universo em que existem mitos, mas que são relacionados a uma religião estruturada na antiguidade por meio de uma tradição, primeiro veterotestamentária, depois neotestamentária, e com as suas variantes, digamos assim, interpretativas, mas que se apoia na ideia de que aquilo que está escrito num livro sagrado é a verdade. Em contraposição, por exemplo, a história de Aquiles e Heitor, em contraposição às histórias de Zeus, as histórias de Júpiter, as histórias, sei lá, de Osíris e tantas outras mais sociedades que de alguma forma estruturaram os seus mitos de origem, as suas cosmogonias, né? Mas que são vistos como ficção, são vistos como ilusórios, são vistos como, sei lá, mentira. O primeiro desafio é tentar descentrar o aluno, descentrar, percebe? Tirar ele um pouco de um universo em que ele entende a verdade como um monolito, como um pedaço de pedra, e mostrar, olha só, você não... E aí eu fiz essa pergunta, né? Porque é uma pergunta um tanto quanto retórica, você entende mais retórica do que eu, mas eu fiz alguma coisa do tipo, imaginem que você fosse um grego e você aprendesse com seus pais, com sua mãe, na sua família, você ouvisse aquelas histórias e que só existissem aquilo. O que você acha? O mito de Zeus derrotando Cronos, por exemplo, seria verdadeiro? Eu me preparei para uma resposta, claro que eu fiz isso, eu preparei essa pergunta com várias atividades. Quando eu fiz essa pergunta, eu me preparei para uma resposta de que ia ser mentira. E eles responderam, mas para o grego é verdade. Isso para mim já é um ganho, porque a capacidade que eles tiveram de perceber que para o outro pode ser verdade. Aí a história antiga se fez a importância dela. Porque eu joguei para um mundo que não existe mais, mas que existiu, com todas as suas belezas, suas tristezas, etc. E você entende que aquela pessoa acreditava nesses mitos como se fossem elementos verdadeiros da realidade? Sim. A maior parte da turma conseguiu fazer essa distinção entre o grego entendendo os mitos e uma pessoa como ela própria vendo os mitos gregos como mentira, como ficção, como uma historinha legal. Isso já é um grande passo. A percepção da cultura do outro e a importância da cultura do outro para o outro. E aí, eu resolvo aprofundar essas questões, e aí eu falo assim, da teoria à prática, o que fazer? E aí eu estou levando para vocês para a cozinha da minha casa, ou seja, onde eu, ao mesmo tempo que eu esquentava a mamadeira do meu filho, eu estava lá pensando no que, às vezes eu errava a medida da mamadeira, pensava demais, mas enfim, eu estava lá pensando no que eu ia trabalhar com os meus alunos, e depois eu ia pondo isso, eu punha isso numa espécie de plano de aula. Primeiro objetivo é trabalhar com a noção de consciência histórica. Senão não faz sentido nenhum ter falado sobre consciência histórica aqui. E assim analisar algum tipo de narrativa produzida pelos alunos para tentar inferir, por meio da leitura da produção textual discente, ou seja, eles fizeram uma redação para mim, a maneira pela qual eles articularam o passado, o presente e eles imaginam o futuro. Eu gostaria que os alunos se envolvessem com a mitologia grega, tendo que assim fomentar em minhas aulas discussão sobre religião, rituais e como a linguagem mítica era construída pelos antigos. Ou seja, eu tive que trazer os alunos à compreensão do que é a religião, da origem desse negócio, conceitualmente, etc. E aí eu parti para um problema de ordem sociocultural e também político em minha abordagem e busca de resultados. Eu gostaria de entender se, em que medida, os discursos religiosos monoteístas, em especial os cristãos, maciçamente amplificados por diversas congregações, de correntes evangélicas, mas também de católicas renovadas, com grande penetração na região de estudo, e como isso influi na conformação da visão do mundo. Olha, eu liguei o passado, mítico grego, a uma questão do presente, que é de que maneira
esses discursos religiosos influem na capacidade interpretativa desses alunos, e eu quero saber qual a visão de mundo está sendo construída a partir disso. Então eu estou fazendo tentando fazer com que eles também acompanhem essa construção de narrativa, junto comigo. O objetivo mais importante para mim é esse. Entre a Grécia Antiga e a Baixada Fluminense, se há algum tipo de resultado mais perene com esse tipo de trabalho, muito mais do que poucas linhas de um capítulo de livro, é fomentar a necessidade do diálogo intercultural, o respeito e a tolerância entre os povos e as religiões. Você consegue fazer isso numa aula de história? É um grande ganho. É absolutamente fantástico. Era isso que eu queria fazer. Eu não queria que eles aprendessem sobre o mundo grego, não. Estava nem aí para isso. Mas eu queria usar o mundo grego como instrumento de aprendizagem sobre o mundo contemporâneo. E isso eu acho que a história antiga pode ser bacana. Pode ser importante. A despeito da importância que ela tem na minha vida, na academia, na constituição da história, como um campo de estudo, etc. Não é isso que está em questão na escola, na minha visão. Aí eu dividi o trabalho em 3 partes. Eu vou explicar para vocês como é que eu fiz esse negócio aí, tá? Eu dividi a turma em grupo de 5 alunos e cada aluno deveria buscar em livros, primeira etapa, revistas ou na internet, uma cópia de imagem de um deus grego, a partir da qual seria montado um panteão para a turma, ou seja, o trabalho era a turma, tá? Então, o que eu fiz? Eles tinham que reunir nesse grupo imagens variadas e a gente ia montar um panteão para a turma. Só aí já pintou um problema, né? Porque o pessoal ficou meio sem entender, porque geralmente assim, o trabalho é individual, né? Aí o aluno fala, entregou e professor, meu trabalho está aqui, tá? Está aqui, quero minha nota, pelo amor de Deus, o desespero é esse, né? Então eu entreguei o trabalho. Aí quando eles perceberam que, na verdade, cada um ia compor um trabalho da turma, isso já causou um estranhamento nesse processo. O mesmo grupo deveria responder a 10 perguntas formuladas a partir da leitura do primeiro capítulo do livro Contos e Lendas da Mitologia Grega, que é um livro indicado, inclusive, pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Eles leram um capítulo, todos os grupos, e responderam perguntas. Aí aquele trabalho levantar a poeira do chão da escola, né? Vamos ver como é que está a interpretação, leitura, etc., que faz parte do nosso trabalho no dia a dia. E individualmente, aí sim. Então eu fui do grupo, da turma, para o grupo, para o indivíduo. Individualmente, cada componente de cada grupo deveria escrever uma redação intitulada Se eu pudesse fazer o meu mundo a partir de um roteiro. Então o tema é Se eu pudesse fazer o meu próprio mundo. Aí eu fiz um roteirinho da redação, tá? Porque vocês têm que imaginar, criança de 10, 11 anos de idade, você faz uma redação aí, meu filho, lê um negócio aí, faz a redação, coitado, né? Não dá. Aí eu fiz um roteirinho tentando orientar essa redação, balizando só para ele. Que ele ia ter que criar um surgimento de um mundo. Como é que surgiu o seu mundo? Teve luta, não teve? Tem guerra, não teve? Um deus, vários deuses? Como é que funciona isso? Segundo, quais as características do mundo criado? Como eram as construções? Como é que era a natureza? Eram seres humanos? Eram seres diferentes dos humanos? Aí eu colocava uma mutação nessa narrativa. Imagine que houve uma enorme calamidade e destruição do seu mundo. O que aconteceu? Por que aconteceu? Como as pessoas superaram as dificuldades? E por fim, imagine agora que o seu mundo acabou se transformando naquilo que existe hoje no seu país, hoje na sua cidade, hoje no seu bairro. O que deveria mudar? O que deveria ser diferente do futuro da humanidade? Novamente, passado, presente e futuro, partindo de uma perspectiva da imaginação, que veja, história, narrativa, por que você não pode trabalhar a imaginação? Por que você não pode trabalhar a questão de uma construção literária? Não é verdade? Então, tudo isso fazia parte desse roteiro, e aí começam a vir os resultados. Primeiro, eu trouxe duas imagens aqui que eles produziram. Essa imagem é de um Poseidon, né? Um deus dos mares aí, furioso, né? Que um aluno desenhou com a própria mão. Ou seja, os meninos já demonstrando aí uma capacidade estética incrível e relacionando isso com o conteúdo que eu estava trabalhando. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção nesse processo é que eu estava crente que eles iam trazer foto de cerâmica, estátua,
seja, a gente vai, cabeça de classicista é estranha, né? A gente ligado naquelas coisas, da cultura material, do mundo antigo, ainda mais eu que sou professor da escola de arquitetura da UER, estava imaginando que vai vir esse negócio lá. Não, no fundo eles pegaram imagens atualizadas da internet. A maioria parecia com isso aqui. Isso aqui seria um deus Hefesto atualizado, e outros também tinham deuses super sexys também, sabe, com vestidos curtinhos e coisas assim, mas que tem a ver com o que circula na internet. E a gente foi mostrando um panteão a partir disso aí. Essa é primeiro resultado, né? A turma construiu cada um o seu panteão. E aí, eu passo para... Eu não vou apresentar aqui o resultado das respostinhas, porque aquilo de eu colocar eles para lerem um capítulo de um livro fazia parte do que eu queria que eles aprendessem, que eles lessem um livro, que eles fizessem um trabalho sistemático de respostas, perguntas e respostas a partir do livro. Então, aquilo, no fundo, era uma etapa intermediária para chegar nisso aqui, a análise da narrativa. E aí eu estabeleci objetivos ou parâmetros quantitativos e objetivos qualitativos. Essa parte é a mais legal, então não vai embora na palestra aqui nesse momento, né? Não desista de mim agora. Se ficou até agora, então termina para ver, porque o resultado é bem bacana. E os objetivos quantitativos. O que eu queria saber? A estrutura da narrativa era politeísta, era monoteísta ou sequer mencionava a presença dos deuses? Em quantidade, né? Quantas A, quantas B e por aí vai. Quantos alunos não mencionam o seu presente e o futuro nas redações, e quantos apenas falam sobre o presente e o futuro? Ou seja, quais foram as opções? Alguns falaram sobre passado, presente e futuro. Outros falaram só sobre presente e futuro. Enfim, por quê? Né? Eu me colocava isso como uma das grandes questões. E aí vão pintando os parâmetros reflexivos e qualitativos, qual a concepção sobre a origem dos universos criados e quais os percursos narrativos mais inusitados nas médias das turmas, qual a reflexão sobre o presente, qual a reflexão sobre o futuro, e eu enumerei as redações de 1 a 28 para preservar o nome dos alunos, né? E eles não são referenciados aqui em diante, só pelo número. E aí começam a aparecer os resultados, né? E aí eu vou mixando os resultados quantitativos e qualitativos. Alguns alunos deixaram de observar as orientações para a composição da redação, porque o meu pedido era: façam passado, façam presente e façam futuro, né? Ou seja, faça esse trânsito. 6 deles, por exemplo, sequer fizeram referência ao presente e ao futuro. A narrativa desses 6 ficou totalmente focada no passado. Outros 5, ao contrário, optaram por simplesmente tecer uma narrativa enfatizando os problemas atuais e imaginar o futuro. Em ambos os casos, tivemos tanto realizações extraordinárias de mundos míticos, bem como alunos que fizeram retratos duros da própria realidade. Porque aí eu fui burguesiano no sentido de que eu queria que eles não compreendessem, eles sabiam que eles estavam fazendo um trabalho, mas eu deixei eles muito à vontade para construir tudo no processo, apesar desses parâmetros, para que eles expressassem aquilo que eles realmente achavam. Porque se eles não fizessem isso, se fosse uma pergunta mais direta sobre a realidade deles, provavelmente criaria um bloqueio, uma dificuldade. Então, fala numa história sobre isso aí. Aí ele vai soltando, vai falando e eu vou analisando, né? Feliz da vida, quando eles faziam isso. Da mesma maneira, eu como professor, eu falava, como é que eu avalio então uma redação que ele falou só sobre o presente e o futuro? Ah, não, meu filho, você não falou sobre o passado que nem eu mandei, então sua nota vai ficar mais baixa. É claro que não, né? É óbvio que não. É esse o sentido de você justamente dar essa liberdade, porque às vezes a redação sobre o presente era tão impactante e eu me punha a pensar por que o presente era tão importante para esse aluno.
Isso talvez seja mais importante do que falar sobre alguns deuses que ele imaginou. E aí, eu falo um pouco das redações para vocês, tá? Aqui é a última parte aqui do meu trabalho. Então, os alunos se envolveram nos mundos cheios de imaginação. A origem desses mundos tiveram desde explosões, que era uma espécie de Big Bang, que tudo dá início, né? Até mesmo um demiurgo criador, ou seja, um Deus que chega lá e cria tudo. Mas, realmente, as narrativas e a imaginação deles foi muito longe. Por exemplo, tem uma redação que eu chamei de número 2, que não está aqui ainda, e que o início de tudo foi uma bola de gelo. Inclusive havia um humano, e esse humano tinha um nome, se chamava Dabu. Só que esse humano, olha só, olha o que o menino está pensando. No início tudo era um gelo. Havia um humano chamado Dabu, mas esse Dabu achava que era um deus. Então, uma relação psicológica conflituosa, né? Mas o interessante é que esse nosso pequeno autor imaginou depois duas espécies de seres humanos. Uma chamada de homens de cristal e outra chamada de caçadores de alimentos. Os homens de cristal, eles se alimentavam de cristais. Bacana. E os segundos eram onívoros. Sério, onívoros foi a palavra que ele utilizou. Aí eu fiquei pensando assim, cadê meu dicionário para saber o que é onívoro? Esse menino devia estar assistindo aula de ciências para saber o que é onívoro, né? Mas, enfim, bacana saber que ele sabe o que é um onívoro. E também na redação, por exemplo, na redação 6, por que eu estou fazendo um relato de redações que eram muito fragmentadas? Surge um mundo fantástico, absoluto, um realismo completamente fantástico, representado por gatos lobisomens, árvores pretas, azuis e de ouro. Animais híbridos são relatados em outra composição, em outra redação. E essa redação trouxe animais que eram os seguintes: o tidrão, que era uma espécie de mistura de tigre com dragão. Tinha também o tigre com dragão, cara. Só vai fundo aí. Tinha um peixe-cobre, que era um peixe em formato de cobra. O passavão, que era um pássaro que voava muito rápido como um gavião e cantava. Então, ele voava, mas cantava. O mais inusitado, no entanto, para mim, foi o jacarão, que era um mix de jacaré e tubarão feroz. Esse feroz estava sublinhado, ou seja, o bicho era bravo mesmo. Entre as guerras e tempos de paz, eles foram construindo, né, esses mundos fantásticos. E veja, isso tudo faz parte de uma grande jogral, de um universo lúdico, que essas crianças não perderam ainda, né? Porque eles saíram do 5º ano e foram pro 6º. Não, agora a ciência que manda aqui no negócio. Agora não pode mais fazer rodinha, né? Todo mundo senta na fileira. Olha só, que desgraça na vida dessas crianças, né? Então, isso trouxe um pouco desse ambiente mais feliz, mais alegre, né? Pra gente trabalhar aqui. E quando a gente busca outras formas de apresentação, eles começam a falar também sobre o próprio mundo. Porque depois que eles criaram esses universos míticos, eles tinham que chegar no mundo deles porque aconteceu alguma coisa, alguma guerra, alguma desgraça, um meteoro, ou seja lá o que for, que fez com que eles começassem a refletir sobre o próprio mundo deles, né? E quando a ênfase foram os problemas no presente, os temas recorrentes foram em ordem decrescente, tá? Do tema mais frequente para o menos frequente. A violência, os problemas ambientais, a falta de respeito, inclusive na falta de respeito, o racismo, a corrupção e a falta de trabalho. No caso da violência, ela aparece em vários matizes, desde a violência urbana, caracterizada pela presença de ladrões na comunidade, e também no entendimento um pouco genérico de que o mundo é um lugar perigoso. E o mundo é um lugar perigoso, especialmente se você for mulher. Ou seja, isso é uma percepção de alunos de 6º ano. Tá? E aí, eles continuam falando sobre essas questões todas. E, bom, como sempre acontece, eu me perco entre os meus papéis
e a minha própria, o que eu faço como roteiro, mas tudo bem. Aqui, jogando aqui agora para o slide, um dos exemplos que apareceram de redação, na redação 24, porque aqui ele está falando ainda dos deuses, né? Eu não comentei esses exemplos. Ela diz que em meu mundo iria existir vários deuses, o mundo... Aqui eu mantive a redação original, então vocês estão vendo exatamente aquilo que eles escreveram, tá? O mundo tem falta dos 3 tipos de amor. O primeiro é o amor a Deus, com D maiúsculo, porque as pessoas não têm mais tempo para Deus. As outras formas de amor que ela coloca, o que ele coloca, não sei, são ao próximo e a si mesmo. Portanto, aí é a questão que eu acabei pulando aqui no meu roteiro, que é uma espécie de ênfase desses trabalhos a um mundo em que o discurso religioso monoteísta cristão invadindo esse ambiente do politeísmo, ou seja, em nenhum momento eu sugeri que eles devessem escrever sobre o Deus, né, com D maiúsculo, mas ainda assim, em muitos casos, esse Deus apareceu. Num dos casos, houve uma guerra, por exemplo, e a Vitória coube uma rainha que era devota de Deus. Por quê? Aí fala a pessoa, o Deus que estava com ela era o Todo-Poderoso, e Deus não permitiu que a destruição do reino dessa rainha, acontecesse. Ou seja, houve uma batalha entre deuses politeístas e um Deus único, e esse Deus único venceu a batalha nesses mundos. E por fim, a única coisa que eu não mudaria é que o mundo de hoje tem somente um Deus, que é misericordioso e que não abandona os seus filhos nunca. Veja que parece um discurso meio formulaico, né? Deus misericordioso que não abandona seus filhos, etc. Difícil imaginar que isso não faça parte de um discurso recorrente, vamos dizer assim. Na outra redação, vê-se, para vivermos em um mundo melhor, temos que amar mais o próximo e respeitar, assim como Deus ensinou. Ou seja, então, a despeito da orientação, em momento algum, eu indicar que deveria aparecer o Deus monoteísta, ele aparece aí, de toda forma, né? Embora pouco presente no conjunto geral das redações produzidas, esse discurso que eu estou mostrando é um discurso meio híbrido, sabe? Ou seja, que eles misturaram o mundo politeísta com o mundo monoteísta, mas em geral o mundo monoteísta cristão ele prevalecia em algum momento dessa redação. E aí, agora eu voltei para o meu roteiro aqui na redação 19, e as questões do mundo contemporâneo, redigida por uma aluna, o problema é assim colocado. Meu mundo de coisa boa ia ter um monte, ia ser cheio de pessoas boas e respeito, bondade, e de coisas ruins não ia ter muita coisa ruim, só menos crime, menos estupro. Ou seja, uma menina do 6º ano, com toda a dificuldade que vocês estão vendo aí de se expressar do ponto de vista da língua portuguesa, né? Ainda assim trazendo esse relato sobre a questão da violência, como eu havia mencionado agora há pouco. Logo depois, em um mundo imaginado, as dores do presente seriam suplantadas, como alerta a visão descrita na redação 18. Esse é o meu mundo, cheio de alegria, cheio de felicidade, sem tristeza, sem destruição. Não existiria racismo, só bondade. Essa projeção para o futuro é um tipo de projeção que aconteceu quase o tempo todo. Uma visão muito negativa que os alunos têm da sua própria realidade, e quando eles têm que pensar qual mundo seria o seu mundo, o mundo, via de regra, é diferente do mundo atual. E se eles estão pensando utopia, significa que eles estão vivendo na distopia. Significa que o nosso mundo é uma porcaria. Esse é um pouco a sensação que eu tenho lendo essas redações, porque o mundo que ele quer é cheio de felicidade sem tristeza, sem destruição. Não existiria racismo. E na redação 23, tem-se, se eu pudesse fazer o meu mundo, com toda certeza, esse mundo teria que ser virado de cabeça para baixo, para que toda sujeira que nele está caísse no abismo
e esse abismo se fechasse para que toda corrupção e maldade não retornasse, e a partir desse momento começaríamos tudo de novo. Fariam um mundo só com honestidade, paz e muito amor. Parece até o dilúvio de Noé, né? Logo isso tudo que está aí fora e reconstrói do início. Agora, e uma coisa interessante que eu queria frisar com vocês, essa ideia da corrupção extremamente recorrente, não sei qual a experiência que vocês têm em sala de aula sobre isso, já estou acabando, mas eu tenho um certo medo da crítica à corrupção, porque a crítica à corrupção, ela aparece como um discurso absolutamente pasteurizado nesse universo, ou seja, todo mundo é contra a corrupção, mas será que eles sabem identificar, do ponto de vista político e das práticas políticas, os agentes da corrupção? É claro que a gente não vai conseguir resolver isso de repente no 6º ano, que a gente vai ter que esperar um pouco mais. Mas será que eles sabem identificar isso? Porque as visões mais retrógradas de Brasil, as visões mais conservadoras, pegavam uma vassourinha e falavam, vamos varrer, né? Vamos varrer o quê? O Brasil, vamos limpar. Todo mundo é contra a corrupção. No discurso, todos somos contra a corrupção. Agora, o que faz o aluno ter uma visão crítica sobre a realidade e dessa corrupção política da qual a gente está falando? Penúltimo aí, agora, segundo a redação 8, se meu mundo fosse igual ao de hoje, muita coisa eu mudaria. Não haveria criança fora da escola, não teria ninguém sem trabalho, sem casa, não teria moradores de rua, os políticos seriam honestos, seria um mundo onde todos pudessem ser felizes. Eu ouço um discurso que eu tenho muito medo, porque é um discurso que coloca a escola numa posição de desimportância na sociedade. Vocês já ouviram um discurso em que as pessoas falam assim, mas os alunos não acreditam mais na escola, os alunos acham que a escola não serve para nada. Aí quando eu fiz esse trabalho, quando eu fiz um trabalho no ano seguinte, perguntando coisas símiles, eles respondem que a escola é muito importante para mim. Será que esse discurso não existe para a gente também acreditar que a escola não serve mais para nada? Sabe? Se a gente pergunta para eles, eles dizem exatamente o contrário. Então continua. Há também a noção de que a escola deveria melhorar, de acordo com a redação. Bom, a escola deveria melhorar, claro, né? É evidente. As escolas hoje em dia têm muitas brigas. Em outro texto, vê-se a preocupação com a realidade cotidiana, quando mencionam que meninos que ficam invadindo as escolas, quando está tendo aula, e menos meninos mal educados. As meninas reclamam muito dos meninos. Por que será? Tá ruim, né? Uma das preocupações mais profundas de nossos discentes é com a necessidade do respeito às diferenças. Ainda sobre essa questão, um aluno menciona que se o meu mundo fosse do jeito que eu quiser, eu queria que ele fosse perfeito, sem preconceito, sem bullying. O bullying eu reescrevi porque estava ininteligível. O mundo não é um lugar seguro se você não tiver dinheiro. E, enfim, no fim, e eu digo, né, isso aqui é o fim ou isso aqui é só um começo? No fundo, eu acho que é o começo de uma discussão, é o começo de um processo, mas é muito naquilo que eu acredito no que a história antiga pode ser relevante. Eles criaram um mundo do passado, eles criaram uma visão crítica sobre o presente, eles imaginaram um futuro. Ora, isso tudo é um processo. Essas crianças vão para o 7º, para o 8º, para o 9º, para o ensino médio, e aí a gente forma essas pessoas. E formar pessoas é um negócio incrivelmente importante na nossa sociedade, e numa sociedade tão desigual e que maltrata tanto a escola pública. E aí eu termino com a citação dessa moça tão brilhante, que fala muito mais do que eu poderia dizer aqui, nessa altura do campeonato, já agradecendo a paciência de todos com essa palestra já tão longa, mas estou aproveitando, né? É que eu demoro a voltar aqui. E essa mocinha falou o seguinte: no meu mundo eu quero que acabe os roubos.
Não o tráfico não só de drogas, mas também de pessoas. Onde que ela ouviu de tráfico de pessoas? Percebe qual é o problema que chega na escola, como discussão, como questão? Quero políticos honestos. Quero andar nas ruas sem ter medo de ser morta ou de ser capturado e violentado. Não dá mais, né? Pra gente naturalizar isso, cara. As mulheres estão com medo, desde o 6º ano. Elas estão com raiva dos meninos que são mal educados, elas estão com medo de andar na rua. Não dá, né? 11 anos de idade, gente. Até quando a gente vai naturalizar esse negócio e não colocar isso numa real discussão social, na sociedade? Até quando a gente vai naturalizar que é isso aí o que existe, né? Quero um mundo tranquilo, calmo, sem preocupação. Que eu e todas as crianças possamos brincar até tarde. Não muito tarde, eu achei isso muito tarde genial, né? Porque até tarde, ela deve ter pensado na mãe, né? Não, é mais ou menos tarde, né? Porque senão o bicho pega. Mas brincar livremente na rua. E sabe por que na rua? Um ano depois eu fiz um trabalho e eu vi que a principal área de lazer nas crianças são nas ruas. Nas ruas, nas calçadas. Porque não tem parque, porque não tem área de lazer. Entende? Onde eles brincam? Na rua, nas ruas do bairro. Quero que todos os dias no meu mundo sejam mais um novo dia para nós explorarmos mais e mais. Eu acho que todo o sentido dessa palestra se resume a essa ideia de que a gente tem que criar meios, maneiras que essas crianças, que esses adolescentes possam explorar, como nós exploramos na faculdade. Esse, para mim, é o sentido mais profundo que poderia ser ensinar história na escola. É isso. Obrigado.